E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente continua as primeiras impressões da temporada com a coisa mais linda que estreou nessa temporada até o momento. Com certeza, até aqui é pra mim a melhor estreia da temporada, pelo menos do que eu vi. Se bem que hoje, né, que eu tô gravando isso aqui, estreia no Blast e eu tenho grandes expectativas também. Mas até o momento, Majo no Tabi Tabi é uma das coisas mais lindas e mais divertidas que eu assisti. E olha que a gente só tem um episódio, eu posso me decepcionar daqui pra frente, mas as minhas expectativas são muito altas. Em Majo no Tabi Tabi a gente conhece a Eraina, que é uma jovenzinha, uma criança que tá apaixonada pela ideia de viajar pelo mundo inteiro ao ler as histórias de uma bruxa chamada Nike, que escreveu um livro contando as suas aventuras viajando por todo o mundo. Ela coloca na cabeça então que ela quer se tornar uma bruxa para poder viajar pelo mundo como essa bruxa do livro, e com o apoio dos pais dela, ela vai se dedicar inteiramente a isso. Ela vai se dedicar muito aos estudos e a se tornar uma bruxa, fazendo com que ela passe no exame de bruxas com uma idade recorde de 14 anos, sendo a bruxa mais jovem a já passar no exame. E agora ela precisa encontrar uma tutora que ensine a ela mais algumas coisas, então finalmente nomeie ela como uma bruxa completa. O problema é que lidar com esse fato de se tornar uma grande bruxinha prodígio acaba trazendo grandes problemas a Elaina, porque nenhuma bruxa da cidade quer aceitar ela como pupila. Uma coisa que eu achei bem legal é como o conceito de bruxa está inserido aqui no contexto, porque é como se fosse uma profissão qualquer, onde tu entra na escola e depois arranja um estágio, né? Sabem Arte, por exemplo, né? Aquele anime da menina que queria se tornar uma artista e ela precisava encontrar um tutor, então meio que o conceito de bruxa funciona do mesmo jeito. Ela vai diversas bruxas da cidade pedindo, né, a oportunidade de tutela e ela não consegue. Até que ela escuta boatos de uma bruxa que se mudou para a floresta ali perto e, como um último recurso, numa última tentativa, ela vai tentar falar com essa bruxa e ela finalmente consegue uma oportunidade. A questão é que ela fica muito decepcionada porque todo o treino, né, todos os ensinamentos dela estão girando em torno de trabalhos e afazeres domésticos e se passa um período de mais ou menos um mês sem aprender nada de magia. Até que em um determinado momento, né, a Fran, a tutora dela, a bruxa que tá a cargo de ensinar ela, decide que elas vão fazer uma batalha, um duelo. As duas lutam em cenas maravilhosas. A cena de batalha foi algo que me pegou totalmente desprevenido, totalmente de surpresa por vários aspectos. Eu falo melhor depois, mas adiantando pra vocês. Primeiro, eu não imaginei que isso estaria inserido ali. Eu achei que seria uma historinha muito mais bobinha, vamos dizer assim, principalmente para esse primeiro episódio, sem grandes batalhas ou sem cenas de ação como essa. A animação tá tudo muito bonita, tá tudo muito bem feito, pego de surpresa, principalmente por ser um estúdio tão pequeno. E segundo, pelo resultado dessa batalha, do porquê que ela aconteceu e o que ela vai ocasionar. Nessa luta entre as duas, a Fran vai dar uma surra na Eraina, que luta bravamente e que nessa batalha acaba mostrando o porquê ela é um prodígio entre as bruxas, né? Porque por mais que ela acabe apanhando, tomando uma surra, ela luta bravamente e faz essa batalha durar bastante. Só que ela acaba sendo derrotada e, em meio às emoções desesperadas da menina, que se sente totalmente frustrada nessa situação, a Fran vai contar o que realmente está acontecendo. Os pais da Eraina pagaram a Fran para que ela ensinasse a menina não apenas magia, não preparasse ela para isso, mas eles estavam muito preocupados com os planos dela de viajar o mundo nessa situação em que ela vive, porque vamos entender da seguinte forma: quando tu é muito bom em tudo e as pessoas vivem te dizendo isso, tem algumas virtudes que podem ficar um pouco esquecidas ou deixadas de lado. Então eles pedem que a Fran ensine a Eraina um pouco disso, né? Da frustração de não ser a melhor, da frustração de não aprender nada, da frustração de ter que voltar alguns passos. No começo eu até achava que esses serviços domésticos e tudo mais eram uma forma peculiar de ensinar alguma coisa a Eraina, e de repente a Eraina ia perceber que aprendeu muita coisa com aquilo, mas não, ela realmente queria ensinar a Eraina a lidar com frustrações, a lidar com a situação de não ser a
melhor em tudo, de não ser um prodígio em alguma situação e aprender algumas virtudes como humildade, empatia. Então a gente percebe que a bruxa estava ensinando muito mais do que magia para ela. E depois dessa situação, depois de esclarecer tudo, ela finalmente ensina magia à menina e depois de algum tempo elas têm uma nova batalha onde um empate acontece, reconhecendo todo o talento e habilidade da Elaina. A Fran vai nomear ela oficialmente como uma bruxa e daí sugere o nome de bruxa cinzenta por causa da aparência dos cabelos dela, o que soa muito bem, né, pra gente daqui de fora. A Elaina não gosta tanto porque acha meio simples, mas eu acho que soa super bem. E agora, como uma bruxa completa, a menina decide partir em viagem, se despede dos seus pais, enquanto seu pai desesperadamente chora. A mãe lhe dá 3 conselhos que com certeza vão ser muito importantes nessa nova viagem da menina, e ela coloca em prática então no final do episódio o seu sonho de uma bruxa que viaja o mundo conhecendo coisas muito diferentes e vivendo experiências incríveis. Eu sei que algumas pessoas podem achar que esse primeiro episódio tá muito rushado, mas eu acho que ele tá muito legal, porque ele é um episódio muito completo, com começo, meio e fim, e eu acho que rushado não é uma característica aqui, porque não falta informação nenhuma pra gente em momento algum nesse primeiro episódio. Tudo que a gente precisa saber pra história, pro desenvolvimento dela e pro que aconteceu com as meninas, a gente tá sabendo. A questão é que a gente não recebe informação desnecessária, já que a gente já sabe que a menina é um prodígio e a gente já sabe o que ela quer da vida, ela é muito decidida, então a gente não precisa de informações desnecessárias e tudo acontece em um ritmo que parece acelerado, mas que eu gosto. Inclusive a gente tem começo, meio e fim nesse primeiro episódio de uma forma muito concreta. Eu acho que, inclusive, pra ser bem honesto, que se esse episódio ele fosse esticado e entre os acontecimentos dele fossem colocados alguns outros momentos, né, ou ele corresse em um tempo mais lento, com mais interações, a gente teria aí um possível filme muito bom de como a menina Elaina se tornou uma bruxa que viaja o mundo. Então ele abre bem o anime nesse episódio com um roteiro tão fechadinho, tão redondinho, abre bem a proposta do anime, que a sinopse já diz que é a menina que viaja por terras, países, lugares desconhecidos, conhecendo criaturas diferentes e pessoas diferentes. Ele traz também uma proposta bem clara do anime pra gente. Ela é uma menina muito jovem, nova, que vai aprender muita coisa durante a jornada dela, e eu acho que é justamente essa proposta que o anime traz pra gente, dessa jovem bruxinha que vai conhecer diferentes pessoas, viver diferentes situações e aprender muito nessas viagens dela. E tudo que ficou pra trás nesse primeiro episódio, os ensinamentos da bruxa mestra dela, os conselhos, os 3 conselhos importantes da mãe dela, com certeza vão ser coisas importantes que ela vai precisar levar daqui pra frente. Com certeza aquelas simples virtudes que ela aprendeu no treinamento, os conselhos da mãe dela, ela vai precisar disso tudo durante as viagens dela, porque ela vai conhecer todo tipo de pessoa, todo tipo de criatura. É um grande primeiro episódio que a gente tem uma personagem que poderia ser só mais um personagem overpowered de um anime, mas que mostra que por causa de simples questões ela pode ser totalmente fragilizada. Mostra pra gente a menina que o seu grande talento, né, o fato de ser uma menina prodígio, o seu dom de ouro, pode ser também o motivo do seu fracasso e das suas preocupações quando ela tem que lidar com toda a responsabilidade que isso traz pra ela, tudo que ela aprende nessa situação. E ainda em meio a isso tudo fica o último grande conselho da mestra Fran, que ela precisa aprender a lidar e expressar as coisas que estão à volta dela, que estão incomodando ela de alguma forma. Ela se mostra muito resiliente, forte, conseguindo aguentar tudo até um limite extremo e às vezes até superando esse limite. Só que a bruxa mestra dela, a Fran, vai mostrar pra ela, vai deixar claro, falar pra ela que isso não pode ser assim. Ela precisa aprender a falar as coisas, a expressar como ela se sente antes que aquilo tudo chegue a um real limite. Eu acredito que daqui pra frente o anime deve assumir um tom mais episódico, onde a gente vai ver a bruxa Elaina tendo que lidar com diversas situações e pessoas, criaturas, onde todos os ensinamentos da mestra e dos pais dela, os conselhos da mãe, vão ser as grandes virtudes que ela vai ter pra lidar com isso. Além de que todo o anime vem com essa proposta de jornada, e jornada sempre dá a ideia de não só conhecer novos lugares, mas aprender e a evoluir com essa viagem. O que deixa a gente mais empolgada é que a gente fala de um anime onde a protagonista vem com a proposta de
de viajar durante muito tempo, e ele é um anime que é muito bonito, em vários aspectos, ou talvez em todos os aspectos. Os cenários de todo o anime são coisas de encher os olhos, são coisas maravilhosas, e é uma das coisas que é mais importante quando a gente fala no anime de viagens. O resto tudo é muito bonito, a caracterização das personagens, como eles preservam muito da essência dos contos de fada no anime, né? A forma como as bruxas são caracterizadas, as poções que a gente vê, durante as lutas, essa essência, ela muda um pouco, a gente tem uma coisa um pouco mais shounen, que também é muito divertida. A cena de luta é muito bonita, eu não esperava tanto, já que o anime ele não vinha tanto com essa proposta, mas durante a cena de luta a gente tem uma animação maravilhosa, super fluida, super consistente, que mistura ainda um pouco de computação gráfica de leve e faz um trabalho bem legal. Eu tenho inclusive expectativas muito altas de ver esse trabalho de cenários aplicado a outras realidades, outros ambientes, que, sei lá, ela deve viajar por lugares muito diferentes ainda. A trilha sonora é um trabalho muito bom também, principalmente a sonorização de alguns efeitos durante a batalha, durante alguns pequenos acontecimentos, sabe? Aqueles efeitos sonoros que ajudam a construir a cena. Durante a batalha, eu acho que eles ficam muito claros, eles são inseridos de uma forma muito saudável e muito boa durante toda a cena. Além da trilha sonora, quando a gente fala das músicas que compõem o anime, também são bem gostosas. Elas constroem um ambiente saudável, gostosinho, bobo. E quando necessário, por exemplo, a última cena do anime, elas trazem uma carga emocional muito densa, muito gostosa. Eu tô muito empolgado para os próximos episódios. Se você já assistiu Majo no Tabitabi, deixa aqui nos comentários o que achou do primeiro episódio, quais as suas expectativas para os próximos episódios, se tão altas quanto as minhas, porque eu tô muito animado, sério. É de longe a minha estreia favorita até o momento, tô bastante animado e eu quero saber de vocês, quero saber também se vocês aprenderam alguma coisa junto com a Aranha e esses ensinamentos do primeiro episódio. Deixa o like se gostou do vídeo, porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve e me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!